O Cortiço, por Aloysio Azevedo. O enredo passa pela história de João Romão, que busca a qualquer custo enriquecer. Ele é o dono de uma venda, de uma pedreira e do cortiço no qual vivem os personagens. A maior parte das casinhas do cortiço são alugadas por trabalhadores da pedreira, que fazem suas compras na venda. Como tudo isso pertence a João Romão, ele consegue enriquecer rapidamente. O objetivo de enriquecer vira uma obsessão. O personagem economiza tudo que recebe e explora as pessoas. Um exemplo disso é Bertoleza, uma escrava fugitiva, para quem João Romão falsificou um documento de alforria. Em vez de se tornar livre, ela começa a ser explorada por Romão, trabalhando para ele todos os dias sem descanso e sendo sua amante. O livro também se passa no rico sobrado de Miranda, um comerciante de muito prestígio social. O sobrado se localiza ao lado do cortiço. Conforme João Romão enriquece, Miranda considera oferecer a mão de sua filha Zulmira em casamento. Isso faria com que ele cumprisse seu objetivo de atingir um patamar superior na hierarquia social. Bertoleza não aceita a ideia de ser descartada e trocada por outra mulher. Para se livrar dela, João Romão denuncia Bertoleza como escrava fugitiva. Seu verdadeiro dono aparece para colocá-la em cativeiro novamente. Ela, desesperada, se mata. Apresentando os personagens, temos como um dos principais da narrativa João Romão, que é o dono da taverna, do cortiço, São Romão e da pedreira. Ele busca a ascensão social a qualquer custo e por isso representa o capitalista explorador e ganancioso, dono de muitas ambições. Torna-se amigo e amante de Bertoleza e depois que a escrava lhe confia suas economias, apropria-se de todo seu dinheiro para investir em imóveis. Além de se aproveitar da amante Bertoleza, se casa com Zulmira para subir na vida e alcançar uma posição de mais prestígio na sociedade. Temos também Jerônimo. Casado com Piedade, o personagem é um imigrante português que ainda acredita nos valores europeus, trabalha na pedreira de João Romão e representa a disciplina do trabalho. Envolve-se com Rita Baiana e, consequentemente, rompe seu relacionamento com a esposa para ficar com Rita. Bertoleza, ex-escrava de um velho cego, morador de Juiz de Fora, torna-se amiga de João Romão, seu vizinho. Juntava economias para pagar a sua carta de alforria, valor que confia aos cuidados de João, de quem também torna-se amante. Ela começa a trabalhar para ele e logo se vê sendo explorada pelo companheiro. Acaba sendo descartada por João e, desesperada, dá fim à própria vida. Tendo também Miranda, um comerciante de condição social mais elevada, mora em um sobrado com ares aristocráticos ao lado do cortiço, na Rua do Hospício. É o principal opositor de João Romão, é casado com Estela, mulher que já o traíra diversas vezes, porém recusa-se a assinar o divórcio porque sem o casamento perderia o dote e voltaria à pobreza. Com Estela é pai de Zulmira. Estela é a esposa infiel de Miranda, e Zulmira é filha de Estela e de Miranda, que casa-se com João Romão e promove a ascensão social do dono do cortiço por meio do casamento. Rita Baiana, lavadeira, desperta comentários no cortiço devido aos seus traços sensuais. É a responsável por organizar os pagodes que acontecem no cortiço e ela representaria a mulher brasileira. Tendo-se também Piedade, casada com Jerônimo, a portuguesa simboliza a mulher europeia. É contagiada pelos costumes locais e logo cai em desgraça depois de ser traída por Jerônimo, sucumbe ao alcoolismo. Firmo, homem negro trabalhador, capoeirista de corpo magro e ágil, simbolizaria a malandragem carioca. Envolve-se com Rita Baiana, com quem chega a ter um caso. E Pombinha, que é uma moça bonita, discreta e educada, que se prostitui por influência da prostituta Leone. Em O Cortiço, o tempo é trabalhado de maneira linear com o princípio, meio e desfecho da narrativa. A história se desenrola no Brasil do século XIX, sem precisão de datas. Há, no entanto, que ressaltar a relação do tempo com o desenvolvimento do cortiço e com o enriquecimento de João Romão. São dois os espaços explorados na obra. O primeiro é o cortiço, amontoado de casebres mal arranjados, onde os pobres vivem. Esse espaço representa a mistura de raça e a promiscuidade das classes baixas.
e funciona como um organismo vivo. Junto ao cortiço estão a predeira e a taverna do português João Romão. O segundo espaço, que fica ao lado do cortiço, é o sobrado aristocratizante do comerciante Miranda e de sua família. O sobrado representa a burguesia ascendente do século XIX. Esses espaços fictícios são enquadrados no cenário do bairro de Botafogo. Explorada a exuberante natureza, o local como meio determinante. Dessa maneira, o sol abrasador do litoral americano funciona como elemento corruptor do homem local. O foco do livro é descrever um ambiente urbano que desenvolvia o pior lado das pessoas, situações de um cotidiano difícil e com muito trabalho, e que ao mesmo tempo, num ambiente tão precário, prova que as pessoas podem se aproveitar uma das outras da maneira mais ruim possível. É um romance escrito por Aloysio Azevedo em 1890, um período muito turbulento na história do Brasil. Por essa época, proclamou-se a República e a libertação dos escravos, produzido durante as tamanhas transformações históricas. E o texto é inquieto e contém os relatos críticos mais afiados sobre a vida do Segundo Império Brasileiro. Algumas das principais características do realismo são a crítica social, a ironia e o enfoque em descrições psicológicas. E as principais características do naturalismo são o realismo exagerado, o uso de linguagem simples, a impessoalidade e o objetivismo científico. O Cortiço é considerado o melhor representante do movimento naturalista no Brasil. As principais características do naturalismo seriam a animalização das personagens, zoomorfia e, consequentemente, a ação baseada em instintos naturais, tais como instintos sexuais e os de sobrevivência. Curiosidades. Para escrever o Cortiço, Aloysio Azevedo fez trabalho de campo. Ele morou por um curto período em um cortiço disfarçado como um dos moradores e vivia fazendo apontamentos. Isso despertou a desconfiança dos demais, que achavam que ele fosse policial, e por conta disso saiu do lugar para não ser vítima de um famoso capoeirista do lugar. Contudo, levou consigo material suficiente para fazer ricos personagens. Azevedo desenhava muito bem, e segundo sua biografia, ele queria ser pintor, mas fora desviado para o caminho da literatura. A frustração foi transformada na força motriz para descrever as cenas que gostaria de ter pintado. Ele desenhava, pintava, colava em papelão e recortava seus personagens para depois colocá-los sobre uma escrivaninha como se estivesse encenando uns com os outros.